Fala galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória, né? O que é análise combinatória? Quando nós queremos saber o número de possibilidades que nós temos em determinada ocasião, né? de situações do nosso, pode ser do dia a dia, de qualquer problematização que nós temos. E aí, esse número de casos, dá um exemplo, você pode fazer por contagem, sair contando ou usando alguns artifícios matemáticos. Um exemplo disso é se o Joãozinho, ele vai passar alguns dias na casa de um familiar dele, aí ele leva 3 camisas e 2 calças. 2 calções, né? Botar calção? 2 calções, certo? De quantas formas Joãozinho pode se vestir de maneira que ele não pode usar diferente, né? De quantas maneiras diferentes. O Joãozinho pode usar, né? Vamos aqui colocar todas as possibilidades. Ó. Pode usar uma camisa 1, vamos chamar camisa 1, camisa 2 e camisa 3, certo? O Joãozinho pode usar camisa 1 com calção 1, camisa 1 com calção 2, camisa 2 com calção 1 e camisa 2 com calção 2. Camisa 1 com calção 1 e camisa 2 com calção 2. Então, na verdade, o Joãozinho ele pode se vestir de 6 maneiras distintas, né? Isso é uma forma, lá que nós aprendemos, maneiras distintas. Isso é uma forma que nós aprendemos que é a contagem, fazer a contagem, que também tem um nome de árvore de possibilidades. Você coloca todas as possibilidades, a árvore de possibilidades. Se você perceber, se você virar esse J para baixo, fica uma árvorezinha, né? Então, árvore de possibilidades. O que acontece? Eu posso fazer esse cálculo matemático usando artifício sem estar fazendo a contagem. E o primeiro deles que nós vamos aprender é o princípio multiplicativo. Nós vamos usar aí nas nossas questões. Multiplicativo. Quando é que eu uso o princípio multiplicativo? Multiplicativo. Né? Quando é que nós vamos usar o princípio multiplicativo? O que acontece? Ó? Nós iremos usar camisa e o calção, né? Então nós vamos usar duas, como se fossem duas grandezas, né? 2 fatores aí, camisa e calção. E aí eu vou analisar, como eu quero saber o total de possibilidades, eu vou analisar quantas possibilidades eu tenho para cada fator. Por isso que é o princípio multiplicativo, porque existe a quantidade de possibilidades para cada fator que eu tenho. Ó. Quantas possibilidades para a camisa? 3. E quantas possibilidades para o calção? 2. Então 3 vezes 2, 6. Então para cada um eu tenho um número de possibilidades e eu multiplico porque eu estou trabalhando com possibilidades distintas, certo? A mesma coisa se eu digo assim, ó, o Alex vai trabalhar na escola dele e aí antes dele ir para a escola, ele passa na casa da mãe dele. E aí ele tem 3 caminhos para ir da casa dele para a mãe dele e 3 caminhos para ir da mãe dele para a escola. De quantas formas diferentes Alex vai para a escola passando pela mãe dele? Então ele tem 2 percursos, ó. Alex, mãe e mãe, escola. Então, ó, da casa do Alex para a mãe dele tem 3 possibilidades e da mãe dele para a escola tem 3. Então, 3 vezes 3, 9. Perceba que para cada um nós temos um número de possibilidades. Então, é para isso que nós usamos o princípio multiplicativo, certo? O que acontece? Em alguns casos, nós vamos ter começar a usar fórmulas para nós conseguirmos resolver esses problemas um pouco mais rápido. E aí a primeira delas que nós vamos aprender é a história da combinação, que nós chamamos de combinação simples, e do arranjo. Quando é que nós usamos cada um deles? O arranjo simples é a combinação. Entenda, ó. Para cada fator eu estava utilizando um, mas vamos supor que eu entre na nossa sala de aula e tenha 30 alunos e eu quero escolher 5 deles. Eu não quero pegar todos, eu quero escolher somente 5 deles. Como é que eu faço essa escolha? Bom, o que você percebe? Aí vem a história do N e do P que tanto complica a nossa vida. Eu tenho N elementos e vou escolher P. Nesse caso, quando você tem N elementos e está escolhendo uma quantidade menor, ou até igual, mas igual vai ser mais para frente, né? Eu tenho NP. E aí, qual é a diferença do arranjo para a combinação? Se eu estou chegando numa sala, tem 30, eu vou escolher 5, né? Então, 30 seria o N e
5 seria o P. Bom, com calma. Primeira coisa, nós vamos usar fórmulas a partir de agora, e a fórmula da combinação N escolhe P vai ser o quê? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. E a fórmula do arranjo de N escolhe P vai ser o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial. Quando é que eu uso cada um deles? Vamos lá. Na combinação, a ordem, ela não importa. Não importa. Vamos entender cada um desses casos aqui, certo? E no arranjo, a ordem, ela vai importar. Então, a ordem importa. Certo? E vamos entender cada um deles, o que é esse tal de ordem que importa e que não importa. Vamos lá. Quando eu digo assim, ó, vamos lá, eu tenho 30 pessoas e vou escolher 3 delas, né, 5 delas. Nesse caso, se eu escolher, vamos lá, com calma, Joãozinho, vou escolher só 2, para você entender melhor, escolher 2. Se eu escolher o Joãozinho e o Pedrinho, chamei, vem Joãozinho, vem Pedrinho, e chamar o Pedrinho e o Joãozinho, eu acho que os dois vieram e não teve problema nenhum. Então, tanto faz, sei lá, vem Joãozinho e Pedrinho, como vem Pedrinho e Joãozinho. Então, nesse caso aqui, ó, a ordem não importa. Então, aqui seria uma combinação de 30 alunos, de quantas formas diferentes eu posso escolher 2. E aí, eu faria todo o cálculo, ó, 30 fatorial sobre 2 fatorial vezes 30 menos 2, 28 fatorial. Certo? Agora, vamos aqui, vamos fazer essa conta aqui para colocar, ó, 30 e escolhe 2. Vai ficar 30 fatorial sobre 2 fatorial vezes 30 menos 2, 28 fatorial. Como é que eu resolvo isso, professor? Você vai, ó, do maior de cima até o maior de baixo. Então você vai vagarosamente, ó. 30 vezes 29 vezes 28. Chegou embaixo, para. E aí, ó, você repete o maior, 28 fatorial. E o 2 vezes 1. E aí, ó, você simplifica aqui, ó. 28 com 28, 30 com o 2, que vai dar 15. E aí vai ser 15 vezes 29 possibilidades, certo? Posso até fazer aqui, 15 vezes 29 vai ficar 9 vezes 5, 45, 9, 13, 10 vai 1, 2, 1, 3, então vai ficar 435 possibilidades, certo? Bom, o que acontece? Isso aqui seria o número de combinações possíveis. E quando é que eu tenho um arranjo, professor? Vamos lá. Vou usar esse mesmo exemplo da nossa sala de 30 pessoas e vai escolher 2. Só que no caso, eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso ter o primeiro e o segundo colocado. E aí, como é que eu faço isso? Ó, você, lembrando, eu vou colocar um asterisco aqui, certo? Um asterisco para você lembrar. As questões de arranjo, a maioria delas você vai poder fazer por princípio multiplicativo. Olha como é fácil. De quantas possibilidades eu tenho por primeiro? 30. E quantos por segundo? 29. Aí, entendeu aí a jogada? Então, mas, aí vem o mais da nossa questão, certo? Quando você coloca os problemas de arranjo e quer fazer o princípio multiplicativo, você tem que ter um cuidado, porque no Enem, nós vamos nos preparar para a prova do Enem. Na prova do Enem, ele coloca as questões, ó, dessa forma aqui, na fórmula. Então, por isso que eu nem me preocupei com essa conta aqui, não. Não me preocupei, porque 99% dos casos, não vou dar 100%, porque também tem problemas que quer a resposta, tá bom? Mas ele está preocupado com isso aqui. Por isso que você tem que entender o porquê da coisa. Por que que esse arranjo, por que que isso é combinação? Porque se você aprender isso, já está em meio caminho andado. Quando é que eu uso permutação, quando é que eu uso arranjo, quando é que eu uso combinação, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então no arranjo, quando nós temos o arranjo, ó, o arranjo vai ser o quê? Ó? De 30, vou escolher 2. Por quê? Porque se o Joãozinho for o primeiro, nós temos o primeiro e o segundo. Ó. Se o Joãozinho for o primeiro e o Pedrinho for o segundo, é diferente de eu dizer que o Joãozinho, o Pedrinho é o primeiro e o Joãozinho é o segundo. Então perceba.
nossa ordem importa. Então, meu querido, aqui é um arranjo. Então vai ficar 30 fatorial sobre 30 menos 2, que dá 28 fatorial. Então vai ficar 30 vezes... Olha aqui o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Olha aqui, meu querido. Olha. Não, apareceu a mesma coisa, ó. E aí, 3 vezes 9, 27. Vai 2, 6, 8. 870 casos. Então perceba, ó, que a quantidade é diferente, certo? Ó, porque um é arranjo, a ordem importa, e a outra é combinação. Então a ideia é, certo? Tem que ter cuidado. Questões de colocação. Teve uma questão no Enem do navio, você vai escolher locais, a ordem vai importar, porque se o Joãozinho sentar naquela cadeira e a Mariazinha sentar na outra, se eles trocarem, a ordem importou, certo? E muita gente não entende esse problema, se é arranjo ou se é combinação. Então esse é o que da questão. Eu não falei, mas eu creio que o que é esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui que nós colocamos. Só lembrar aqui com vocês de dois casos. A história do fatorial, né? Professor, o fatorial eu sei, não tem problema não, é bem tranquilo isso aí. Né? Mas vamos falar só um minuto, só uma observação. Se você tem n fatorial, o que é isso? É n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, e assim sucessivamente até chegar em 1. Bom, 5 fatorial, né, que eu já fiz, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas eu posso também escrever 5 vezes 4 fatorial, porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial. Por isso que eu estava fazendo aqueles cálculos. Eu só estou colocando aqui para lembrar de duas coisas, certo? 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Então, cuidado com o cálculo, certo? 0 fatorial é 1. E lembrando, o fatorial não só pode ser número inteiro, certo? Positivo, e no caso zero também, né? Então inteiro não negativo, ok? Então nós temos a história do fatorial. O que nós precisamos saber para o Enem, professor? 3 coisas, né? Arranjo, combinação, que eu já falei, certo? E no nosso caso, permutação. Na permutação, nós temos 3 casos. E aí nós temos que aprender os 3 casos. Quais são os 3 casos, professor? A permutação ela pode ser simples, ela pode ser com repetição e ela pode ser circular. Existem mais casos. Mas para hoje, na nossa aula, a gente só vai aprender combinação, arranjo, permutação e os nossos 3 casos. E não esqueça de aprender a história do fatorial, certo? E aí vamos lá, quando é que é simples? Primeiro, o que é permutar, né? Tem até aquela música do Sandy Júnior, vai ter que permutar, vai ter que permutar. Por quê? Permutação, ela significa troca. Então entenda, antes nós tínhamos N elementos e estávamos escolhendo P. Agora, nós estamos usando todos os elementos, então só vai existir o N. How, professor? How? Como? Se eu tenho 3, eu vou escolher os 3. Se eu entro numa sala e tem 30, eu estou escolhendo 30. Então só é permutação quando todos os elementos que eu tenho são os que eu preciso, certo? Ó, eu vou pegar todos, certo? E aí vamos aqui, ó. A simples é quando todos os elementos são distintos. Então eu tenho N fatorial. Como, professor? How? Ó, vamos supor que eu tenha 3 pessoas no fila. Certo? 3 pessoas. E aí, são 3 pessoas diferentes, né? De quantas formas diferentes essas 3 pessoas podem ficar na fila? Eu estou pegando as 3. Então, é 3 fatorial. É uma permutação. São 3 pessoas distintas. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Tem a história do anagrama. O que é o anagrama, professor? Anagrama é quando eu pego palavras que tem... anagrama. Que eu tenho uma palavra que tem sentido e eu mudo a ordem delas e podem ter sentido ou não. Um exemplo, meu nome, Alex. Se eu trocar as letras, vira Sheila, vira chalé, vira Lexa, né? Sei lá.
De quantas formas eu posso fazer isso? Bom, Alex tem 4 letras, então vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, a permutação simples, ela é um pouco mais tranquila. Pegadinhas que nós temos, pegadinhas. Antes de eu ir com repetição, vamos para as pegadinhas. Vou colocar um asterisco aqui nas pegadinhas, ó. Se eu tenho Alex, eu já sei que eu consigo formar 24 palavras com Alex, porque eu estou pegando as 4 letras e elas estão trocando. Só que eu quero que A e L fiquem sempre juntas, ó. A e L vão sempre ficar juntas. Então, nesse caso, você tem que imaginar quantas palavras com A e L juntas? Quantas você tem que imaginar assim, ó. Isso vai virar uma coisa só. Como assim, ó? A L virou uma coisa só. Então, na verdade, nós temos uma coisa só. É e X. Temos 3 letras. E aí, agora é só perguntar. 3 fatorial. Só que o que que acontece? Aqui dentro, ó, também pode mudar. Como assim, professor? Pode ser AL ou LA. Então, ó, vezes 2 fatorial. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, 6, vezes 2 vezes 1, 2. Que dá 12. Então, eu consigo, ó, 24 e consigo formar 12. Pegar uma palavra maior, né? Vamos pegar a palavra master. E eu quero que STE fiquem sempre juntas. Então, vai virar, ó, STE M-A-R. Eu tenho quantas letras agora? 4 fatorial. Isso aqui vira uma letra, tá bom? Só que aqui dentro vai poder trocar de canto. Então, vezes 3 fatorial. Aí vai ficar 24 vezes 6, certo? Que vai dar 144. O que que acontece? Ele pode usar juntas, tem que ter cuidado agora, ó, juntas nessa ordem. Então, pode ser... Se eu disser assim, ó, STE vai ficar juntas nessa ordem. Então aqui dentro não vai permutar. Então a resposta seria só 4 fatorial vezes 1. Porque aqui dentro não vai permutar. Ó, juntas nessa ordem. Aqui dentro não muda. Ok? E aí, meu querido, essa é a permutação simples. Depois nós vamos para a permutação com repetição. O nome já está falando, né? Vai haver uma repetição. Então vai ser N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes teta fatorial e assim sucessivamente. Então vamos pegar uma palavra, por exemplo, a palavra, vamos usar, sei lá, arara. Quando você... Arara, é bom falar arara, né? Arara. Você percebe que tem uma repetição. Então, ó, tem 5 letras. E aí, ó, eu divido pelas repetições. O A se repete 3 vezes e o R se repete 2 vezes, ó. E aí aqui fica parecendo aquelas questões de combinação, né? Ó. 5 vezes você vai do maior de cima até o maior de baixo. E aí simplifica aqui, ó. Bumba, 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 dá 10. Então eu consigo formar 10 palavras com as letras da palavra arara, certo? Por exemplo, ovo. Ovo tem 3 letras, então vai ser 3 fatorial, só que o O se repete 2 vezes. Professor, e o V? Não precisa botar, não se repete, né? Só bota o que repete embaixo, ok? Então vai ficar 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial, que dá 3. Pode ser ovo, of, vou, ou, ok? Então é bem tranquilo permutação com repetição. A mesma coisa acontece quando você tem a ideia que quer repetir, que vai permutar e existe uma repetição, ok? E a circular, para a gente finalizar, eu creio que ela é a mais tranquila, lembrando que todas você tem que lembrar da história aqui, juntas nessa ordem. Vou dar uma dica. Se ele pedir as questões separadas, nós não separadas. Nós não conseguimos fazer. E aí a ideia, não existe uma fórmula pronta como essa. Então a ideia é você pegar, ó, se eu pegar todas as possibilidades e subtrair das juntas, porque eu sei calcular as juntas. Olha, uma coisa ou está junta ou está separada. Se eu pego tudo e tiro as juntas, vai sobrar as separadas. Então, ó,
A ideia é essa, quando ele pedir separados, ok? Cuidado quando for fazer, porque senão você vai ficar dividindo de casa em casa, em casa, em casa, e aí vai demorar muito. E na circular, n-1 fatorial. É a ideia, ó, que você tem um círculo. Opa, não sei legal não, mas vai. Ó, um círculo, certo? Quando você tem um círculo, e aí vamos supor que você tem quatro pessoas, né? De quantas formas diferentes você pode fazer isso? Bem tranquilo, né? Vai ficar 4 menos 1, vai ficar 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, ok? Tem que ter cuidado com a história, se ele pedir juntos, vamos usar a mesma ideia de antes. Aí imagina como se fosse uma coisa só e assim vai. Por exemplo, fazendo esse exemplo aí, ó, vai ficar, imagina como se fosse uma coisa só, certo? Ó. Então, esses dois aqui, esse espaço aqui são dos dois, né? Então vai ficar 3 menos 1 fatorial, vezes, esses dois aqui podem trocar de canto. 3 fatorial, se eu fizesse esses dois juntos. Ok? 3 menos 1, que virou 3 agora, ó. Imagina como se fosse uma coisa só. E esses dois podem trocar de canto, vezes 2 fatorial. Muda tudo, certo? Tem que ter muito cuidado, porque muda tudo. Aqui seria 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 4. Ok? Então, na resposta dá 4. E é isso aí, é o que nós precisamos saber no nosso módulo de hoje. E aí, vamos agora para os nossos problemas. Valeu, pessoal!